sou a professora Andréia e hoje vamos aprender mais sobre o Haikai. A palavra Haikai é formada por dois termos: Hai, que significa brincadeira, gracejo, e Kai, que significa harmonia e realização. Como eu já havia falado para vocês, o Haikai é um poema pequeno, curto, que surgiu no século XVI, lá no Japão. É composto por 3 versos, né, por 3 linhas, onde o primeiro verso apresenta 5 sílabas poéticas, o segundo verso apresenta 7 sílabas poéticas e o terceiro verso apresenta 5 sílabas poéticas, totalizando então 17 sílabas poéticas. E essas 17 sílabas, elas são encontradas principalmente nos haikais de estrutura tradicional. Alguns escritores de haikais modernos não utilizam a mesma forma, eles modificam algumas coisas, né? Então, aqui novamente eu trouxe o exemplo do Haikai de Stella Bonini, onde tem a contagem das sílabas de maneira correta e de maneira tradicional. Tempestade faz, com 5 sílabas poéticas, as 3 pás do moinho, com 7 sílabas poéticas, e o terceiro verso, perderam a paz, com 5 sílabas poéticas. O Haikai é um poema curto, como eu falei, onde o eu lírico, que é a pessoa que cria o Haikai, tenta colocar suas emoções de maneira que os sentidos sejam realmente vistos naquela escrita, naquele poema, né? Eles tentam fazer com que as emoções cheguem ao interlocutor de maneira clara e objetiva. Envolve, então, uma linguagem sensorial. Sensorial em qual significado? No sentido de apresentar sensações de olfato, de audição, paladar, às vezes até o tato. Então, eles tentam passar, através dessa linguagem sensorial, a sensação ou a imagem que ele capturou naquele momento em que escreveu ou criou o Haikai, né? Geralmente é inspirado pela natureza ou por momentos únicos de beleza ou até mesmo por experiências marcantes. Para se escrever um Haikai, é importante que você possa estar pensando nos detalhes e imagens específicos sobre o tema que você quer criar aquele Haikai. Também é bom ter em mente que os Haikais são textos curtos e você pode não ter espaço suficiente para escrever tudo o que pensa sobre um determinado assunto, somente em 3 versos, né? Alguns poetas, eles estão modificando um pouco a estrutura tradicional do Haikai. Então, a gente já encontra Haikais por aí que tem uma estrutura um pouco diferente do tradicional. Continuam os 3 versos, mas eles não seguem a quantidade de sílabas poéticas. É importante pensar também que em um Haikai você tem que colocar a essência do seu pensamento ou da sua inspiração, uma vez que ele é curto e você pode não ter tempo de colocar todas as suas ideias. Então vamos a alguns exemplos de Haikai. Esse Arco-Íris, de Helena Collodi. Arco-íris no céu, está sorrindo o menino que há pouco chorou. A gente observa aí que apresenta características tradicionais, né?
Esse haikai tem um título, tem ausência de rima, então o haikai não precisa rimar ou seguir uma estrutura específica de rima, né? Desde que se respeite a estrutura de versos, né? De 3 versos, ser composto por 3 versos. Também podemos observar aí que o texto traz uma imagem diferente em cada verso. O primeiro representando a alegria, né, do arco-íris, o colorido. No segundo verso, o menino está sorrindo, então também remete à alegria, o sentimento que a Helena colocou nesse haikai e fez uma comparação com a questão que há pouco tempo esse menino chorou. Então ela faz uma contradição entre o choro e a alegria, a tristeza e a alegria. O outro poema que eu utilizei também com o tema infância, né, falando um pouco sobre infância, é de Guilherme de Almeida, Um Gosto de Amora, Comida com Sol. A vida chamava-se agora. Então o Guilherme, ele também coloca um título, só que agora ele faz uma brincadeira, né? Ele rima amora com agora, no sentido de que amora simboliza a infância do eu lírico, né? A infância do Guilherme, onde ele coloca sua expressão. O gosto da amora para ele significa a infância, lembrar da infância, principalmente na época do verão, porque ele cita o sol no seu haikai, né? E ele mantém a estrutura tradicional. Nós temos então aqui mais 2 exemplos de haikai. O da Alice Ruiz, assombrada por você, minha sombra se esconde de mim. A Alice, ela já não está seguindo a métrica tradicional do haikai. A gente verifica que tem os 3 versos, mas eles não apresentam o primeiro verso com 5, o segundo com 7, o outro com 5, não. Ele apresenta os 3 versos, porém não tem aquela obrigação de apresentar a mesma métrica de outros haikais. Ela também faz um trocadilho entre assombrada e sombra, né? Onde a ideia de que alguém está provocando medo no eu lírico e ao mesmo tempo é protegido pela sombra do interlocutor. E esse interlocutor, quem seria? Nós que estamos lendo o poema. Temos aqui também um poema de Milor Fernandes, onde ele também não segue a estrutura tradicional do haikai. Olha, entre um pingo e outro, a chuva não molha. Ele utiliza a rima, olha com molha, e também utiliza uma figura de linguagem ironizando, né? Quando ele afirma que não, para não se molhar, é preciso ficar entre o pingo e outro da chuva. Aqui nós temos outros haikais. Acabou a farra, formigas mascam, restos da cigarra, de Paulo Leminski. O Paulo Leminski é um escritor muito popular. Ele faz vários haikais, então quando fazemos pesquisa sobre haikai, a maioria das vezes o primeiro nome que aparece é o do Paulo Leminski. O dia de primavera, os pardais no jardim tomam banho de areia. Então a gente observa que até agora esses 2 exemplos estão falando sobre natureza, sobre coisas observadas no decorrer do dia a dia na natureza. Jardim florido, a vespa solitária aparece e desaparece. Aí a gente percebe que tem um pouco de rima, né? Não é obrigatória, mas aparece, é o da Rosa Clemente. Temos também o do Tique,
levando o cachorro, o menino da vila, pelo campo seco. Então, também falando sobre a natureza, sobre as estações do ano, sobre elementos que estão relacionados aí com o tempo, né? E com alguns animais, algumas situações corriqueiras da natureza. Nós temos aqui outros exemplos de haikai. Ovelhas desgarradas formam rebanhos de ovelhas desgarradas. A vocês eu deixo o sono, o sonho não. Este eu mesmo carrego. Novamente do Paulo Leminski, que eu falei. E um vagalume lanterneiro que riscou um psil de luz, de Guimarães Rosa. Poesia mínima, esse aqui já volta a apresentar um título, então a estrutura tradicional começa a reaparecer, né? Também a da Helena Collodi, que nós já vimos outro exemplo dela. Pintou estrelas no muro e teve o céu ao alcance das mãos. Então, todos esses poetas, eles escreveram os seus haikais relacionados a algum momento especial. Eles estavam em determinado local e tiveram a inspiração para escrever esses haikais. Nós temos aqui do ladinho, né, o haikai do Gustavo. Gustavo era um aluno da educação infantil e foi solicitado para ele fazer um haikai. E ele colocou: a chuva tá caindo e o homem tá dormindo. Então ele utilizou o que ele percebe, a percepção dele em relação à chuva e o homem, e fez aquela relação entre os sentimentos do homem e a natureza que eu falei para vocês, que é muito presente nos haikais, né? Um tema muito presente nos haikais. Aqui a gente observa outros exemplos de haikai. Esse primeiro, da Cláudia Lima, ela faz uma brincadeira com a estrutura das palavras, né? Trocando algumas letras por elementos, imagens da natureza que lembram o porquê desse haikai. Tudo esclarece quando a noite adormece. Então ela coloca ali o desenho de uma lua, né? Nas suas fases. O Paulo Leminski novamente: a noite enorme, tudo dorme, menos teu nome. Essa vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Aqui já tem uma certa rima, né? Noite de primavera, um fruto caiu no lago e amassou a lua. Então, o Saulo Mendonça já fez uma brincadeira, né? Provavelmente uma árvore próxima à margem do rio ou do lago, e quando essa fruta caiu, a imagem da lua que estava ali refletida dava a impressão de que foi amassada. No outono, no chão, entre as folhas, sonhos de verão. Também voltando a falar sobre as estações do ano, novamente natureza, fenômenos, né? Viver com arte, criatividade aflorando sobre a luz do mundo, de Rose Saulo. Arma teu alçapão e prende-me, há aves cantando no meu peito, Saulo Mendonça. Aqui eu montei uma espécie de resumo, né, um mapa conceitual para facilitar um pouco, lembrando que o haikai é um poema curto, direto, objetivo. Na sua estrutura ele tem 3 versos e apresenta sonoridade, que pode ter ou não rimas. A linguagem é figurada, né, conotativa, como eu já falei com vocês na outra aula. É uma linguagem que faz comparações, que faz suposições em relação à palavra. Ela não utiliza o sentido original da palavra, ela modifica de alguma forma para dar aquela determinada sonoridade no haikai ou no poema. A linguagem também é utilizada falando um pouco sobre os sentidos, né, para passar aquela emoção, para passar
o sentimento que o eu lírico representa naquele haikai. Então vamos lá à nossa atividade. A nossa atividade dessa aula, ela não vai ser no GR8, tá? Vocês vão pesquisar e escolher um haikai, que vocês podem até utilizar esses que foram citados na aula. Vocês vão escolher o que mais te chamou a atenção, e você vai desenvolver uma releitura a respeito desse haikai. Você vai escrever um novo haikai de uma forma que represente o sentimento que você teve na hora em que você leu o haikai que você escolheu. Então, se você escolheu aquele da Alice, da Helena, sobre o arco-íris, como você reescreveria esse haikai? Qual a sua sensação, o sentimento que você teve quando leu esse haikai? Depois que você conseguir fazer essa releitura, você vai colocar a sua criação lá no GR8. Tem um fórum lá, o fórum de produção de texto. Você vai colocar o haikai que você escolheu com o autor daquele haikai, e embaixo você vai colocar o que você criou e o seu nome. Então, eu quero o haikai que te inspirou e o haikai que você criou, tá bom? Ah, professora, mas eu não sei fazer um haikai. Sabe sim. O momento é de inspiração. Então, você primeiro vai ler o haikai que você escolheu, vai imaginar as sensações que você teve ao ler, e através dessas sensações você vai criar o seu haikai com o mesmo tema do que você havia lido, tá bom? Então, essa vai ser a atividade da semana. Lá no GR8 não vai ter atividade para vocês marcarem alternativas, não, tá? Eu quero que vocês criem, escrevam e coloquem no fórum do GR8, tá bom? Aguardo a sua atividade lá no fórum, então, e bom estudo!